Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já esteve aqui outras vezes, sintam-se acolhidos mais uma vez. Quem estiver nos assistindo depois da palestra pela internet, também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar o nosso horário de atendimento fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. A letra vai estar aqui na tela. Quem quiser cantar junto, tá bom? Fiquem à vontade. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao GEFA. Hoje, para a gente harmonizar um pouquinho, algumas palavrinhas, não trouxe slides, porque eu vou ler algumas passagenzinhas do livro do Marcel Benedetti, né? Qual sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? Eu trouxe um tema que ele interessa bastante a gente, né? Por conta dos nossos animais. Como funciona a transformação do animal para o homem? Então eu vou ler alguns trechinhos de algumas páginas que vão explicando isso pra gente, porque muitas pessoas não acreditam que os animais, ainda não acreditam que o animal tem alma, que o animal é inteligente, que o animal tem sentimento, né? Então, como funciona a transformação do animal para o homem? Nossa, isso existe? Existe. Todas as almas têm a mesma origem. Alma enquanto a gente está encarnado e espírito enquanto a gente está desencarnado. Por que você está falando? Agora eu vou falar aqui, ó. A todos, o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz e o mesmo amor, ou seja, a todos os seres da criação, não só nós, seres humanos. O princípio inteligente se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade, e é aí que a alma ensaia para a vida. Por isso que eu parei para falar da alma. Alma, espírito, princípio inteligente. Somos alma encarnados agora, espíritos desencarnados. E antes de sermos chamados de espíritos, em reinos mais primitivos, né, em reinos inferiores, como vegetais, minerais, a gente dá o nome de princípio inteligente e princípio espiritual. O espírito não recebe a iluminação divina sem ter passado por seres inferiores da criação. Então já é uma explicaçãozinha, né? Que não nascemos seres à parte. O ser humano não veio, criou o homem lá, igual apareceu Adão e Eva. Não é. Nós somos criados do átomo e vamos evoluindo até o arcanjo. Pode parecer meio conversa de maluco, mas se a gente parar para estudar, parar para ver realmente a codificação, a gente vai entender que viemos de um princípio. É difícil a gente acreditar que nós fomos uma pedra, uma rocha,
Como é que fomos? Né? Até vou ler um pedacinho se der tempo aqui. O nosso princípio espiritual, que virou princípio inteligente, espírito com E minúsculo e E maiúsculo, que é outra palestra que a gente pode dar para explicar as características, as vivências, ele vem do início e vai evoluindo até a angelitude. O espírito da verdade disse, tudo na natureza se encadeia e tende à unidade. E a unidade é Deus, ou seja, a gente vai se aproximando de Deus em função das nossas reencarnações, das nossas vivências, da nossa evolução mesmo. Aí vai depender da gente, querer evoluir, querer ser caridoso, acreditar em Deus e se aproximar a Deus. E quando a gente quer se aproximar, com certeza a nossa evolução vai sendo cada vez mais rápida. E essa evolução, ela depende também do tratamento com os nossos irmãos menores, porque eles estão no reino anterior ao nosso. Deus nos criou como princípios espirituais, que evoluem e adquirem aprendizado suficiente para nos tornarmos aptos e a nos adaptar a algum reino conhecido pela ciência. O primeiro reino é o mineral, no qual o princípio vital existe. Como eu disse, o princípio vital, depois o princípio inteligente, mas está em forma latente. Né? Nós estamos lá, há certa aglomeração de partículas, certo movimento, mas tudo latente. Esse princípio vital desabrocha nas fases seguintes. Depois de estagiar nesta fase, entra na fase seguinte, que é o reino vegetal. O princípio inteligente continua sua evolução, e para fazer parte de um outro reino intermediário, talvez seja o reino fungi, dos fungos, que a gente considera como um reino intermediário entre o mineral, entre o vegetal e o animal. Antes de entrar para o reino animal, em que está também o ser humano. Nós, seres humanos, estamos dentro do reino animal, só que a gente tem uma subclasse do reino hominal, considerado por motivos de mérito mesmo, né? Desenvolvimento moral, inteligência, conhecimento de Deus e as suas leis. O princípio espiritual inteligente passa por várias reencarnações e de corpos em corpos, cada vez mais modernos e mais adaptados para atingir futuramente a fase de humanidade. Todas as etapas se passam de modo lento e gradativo. Então não é hoje para amanhã, a próxima reencarnação já vou sair. Não. É uma transição muito, muito lenta. A gente até fala em milhares e milhões de anos se a gente considerar aí o reino mineral. Todas as etapas se passam lento e gradativo, ao longo de milhares ou milhões de anos em outros mundos. A nossa evolução, acredite, não é só neste mundo. Né? Tem momentos que a gente está aqui, tem momentos que a gente está em outros mundos, há muitas moradas na casa do meu pai. Então a gente não pode achar que só existe o planeta Terra. Existem outros planetas que a gente realmente não conhece. E nem tudo é de conhecimento do ser humano ainda, né? A gente devagarinho, conforme o Espiritismo fala, a gente devagarinho, conforme a gente está preparado a receber informações da espiritualidade, eles jogam a informação para a gente. E mesmo assim demora muito tempo para a gente entender, para a gente filtrar, assimilar e querer, né, acreditar naquilo, como, por exemplo, essa nossa evolução do princípio inteligente. Quanto aos animais. Ai, Flávia, você está falando aí agora, os animais. Os animais podem reencarnar em uma mesma raça ou espécie até atingirem o grau de aprendizado que lhe é necessário para mudar o seu estágio. Os animais passam para outras espécies ou raças e depois alcançarão outra e assim em diante. Ai, Flávia, mas como é que é? O cachorro vai ser, o elefante vai... Ainda não temos... A gente sabe que a inteligência vai sendo cada vez melhorada, né? Mas a gente não sabe do gato para o coelho, porque a gente sabe é que de um inseto para um animal, para um mamífero, né? A gente sabe que essa evolução ela acontece em função dos corpos mais preparados para nos oferecerem mais experiências para que a gente consiga melhorar a nossa experiência. Então isso é uma coisa que a gente não sabe, porque muita gente pergunta, mas como é que é? Vem do inseto, depois vai para a barata, depois vai para o coelho, vai para a coruja? Não, a gente não sabe ainda isso, não temos a gente não está preparado para receber essa informação ainda. O que importa é para a gente saber que o espírito é um espírito, é uma alminha que está com a gente, já passamos por essa fase, já fomos tratados de formas diferentes, porque éramos mais rudimentares antigamente, mas na fase que estamos aqui, temos um centro espírita que faz tratamento espiritual para animal. Né? Então a gente já tem esse entendimento de que eles realmente precisam do mesmo tratamento que nós. Nossa, tadinho. Depois que passarem por todas as espécies e adquirirem o aprendizado de que seu espírito necessita, então entram para a fase de humanidade, na qual continua a evoluir infinitamente. A espécie humana é a que Deus escolheu
para que nós pudéssemos o conhecer. Por isso que a gente hoje tem esse, mas tem muita gente que é contra, somos animais, por que ficamos falando em reino nominal? É uma espécie à parte, porque o animal não conhece a Deus, o animal está aqui para ser tratado. Nós estamos aqui para cuidar, para tratar, para amar, para ensinar. É através do nosso exemplo que eles vão ter a possibilidade de crescimento. Então, se a gente não oferece isso, mas tem cachorro de rua, tem os animais silvestres que vivem. Cada momento é o seu momento de aprendizado. Lá na floresta, os animais silvestres têm o objetivo deles específico, determinado para a evolução entre eles. Conforme eles se aproximam da gente e viram seres domésticos, a nossa obrigação é de ampará-los e é de ensiná-los, porque eles aprendem através das nossas ações, dos nossos comportamentos perante a eles. Veja que eu sempre falo, o animal não fica assim, você sai do quarto, ele está ali. Aí quem tem animal dentro de casa, mas mesmo fora, você está fora, você olha para a porta, ele está ali. Ele está aprendendo com as suas atitudes, por isso que a gente fala, a calmaria dentro de casa, as orações dentro de casa fazem com que a gente se acalme e faça com que os animais enxerguem isso também, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não acredite. Se a gente tem um lar calmo, muitas vezes o tratamento de vocês chega aqui, e como é que está ele, como é que está você? Eu estou nervosa, perdi o emprego, meu filho, meu marido, e o animal completamente ansioso, maluco ali. Então a gente precisa se tratar, a gente precisa tratar o nosso lar, porque eles são realmente nossos espelhos. Depois de nos elaborarmos nas fieiras da animalidade, mais uma prova sobre isso. Nós, espíritos humanos, conseguimos nos destacar dos demais seres, porque deixamos de agir por comportamentos exclusivamente instintivos. Os animais, eles agem predominantemente por instinto. Nós também temos um pouquinho ainda, porque ainda não somos perfeitos. Entretanto, o destino do espírito humano é atingir outras fases superiores, de tornar arcanjo e chegar próximo a Deus e conhecer a Deus. Recebemos um corpo que nos será ideal para manifestar os nossos potenciais. O espírito encarnado, como ser humano, não partiu de uma espécie, de uma criação à parte. Ele apenas se apartou dos demais animais pelas suas características, pelo desenvolvimento das suas características. Tá bem? Então, para fechar, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? O livro dos espíritos, tá? Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Então é isso, pessoal. Essa era a ideia de hoje, a gente reforçar de que viemos de um princípio, Deus criou todos os princípios individuais, e a gente vai evoluindo. Né, já passamos pela fase do mineral, acreditem, pode parecer uma loucura, mas eu faço questão de falar, tem gente que nem fala sobre isso. Né, já passamos por nosso princípio inteligente, já passou por todos os vezes, passamos, né? Não entendemos isso hoje, ainda não entendemos como isso pode acontecer, mas só Deus sabe. Então nós ainda não temos ainda essa grandeza de inteligência para chegar. Um dia chegaremos, então temos que ter paciência. Essa literatura, ela é mais nova, sim. Da onde você tirou? Marcel Benedetti, veterinário, recebeu todas as mensagens. Então, ele, doutora Ivênia Prada, são espíritos mais novos que estão trazendo para a gente essas informações que já se acha que conseguimos sim assimilar. Muita gente, é normal isso, as pessoas não acreditarem, mas é importante que a gente entenda que a grande maioria das citações, elas vêm das obras do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? Então é isso, estamos aqui, todos os seres da criação estamos para a nossa evolução. E a nossa evolução é vir do átomo ao arcanjo, o arcanjo é a proximidade de Deus. E os animais fazem parte dessa evolução. Não só para nos ensinar, mas a recíproca também é verdadeira. A gente também ensina eles, a gente pode achar que não, tá lá no quintal, eles estão aprendendo com a gente. E graças a Deus, hoje em dia, os animais estão mais próximos, até dependendo da casa, dormem em cima da nossa cama, né? Se o marido deixar. Então, assim, agradeço bastante as palavrinhas, que a gente consiga entender a importância da proximidade com eles, a importância do carinho, a importância do cuidado, né? E não é só o cuidado espiritual, é também o cuidado veterinário. Não achem que é trazer aqui que vai fazer. A espiritualidade trabalha em parceria com as equipes veterinárias físicas, então é importante a gente manter sempre as duas frentes. Então é isso, agradeço por vocês terem me ouvido, tenham um ótimo domingo, tá bem?